Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje eu quero mostrar as minhas teologias sistemáticas batistas e calvinistas. Bom, há alguns vídeos atrás a gente apresentou as teologias sistemáticas batistas e arminianas que eu tenho aqui na minha biblioteca. Apresentei também as teologias sistemáticas pentecostais e muita gente me perguntou se eu tinha muitas teologias que eram calvinistas, mas tinham uma tendência ou eram inclinadas a uma visão mais batista. Vale ressaltar que a maioria das teologias sistemáticas, elas não são tão dogmáticas assim, em apresentar apenas uma linha de pensamento, mas majoritariamente elas geralmente não ficam em cima do muro, elas defendem uma linha de pensamento. Então, eu vou estar apresentando aquelas que eu tenho aqui, mais inclinadas para a visão calvinista e também mais inclinadas para uma visão mais batista, principalmente na questão do batismo, na questão da ceia, na questão também da eclesiologia, que é a doutrina da igreja, enfim. Então, eu tenho algumas, eu não tenho todas também, talvez vão ficar faltando algumas. Se você sentir falta de alguma, deixa aqui na descrição, mas eu quero dar essas indicações para vocês. Talvez vocês estão tentando montar aí uma biblioteca com esse tipo de teologia, ou talvez você quer ter uma e ainda não sabe qual adquirir. Vou deixar na descrição o link, a maioria ainda está disponível no mercado, algumas ainda, algumas a gente não encontra mais. Então as que estiverem ainda sendo lançadas, eu deixei aqui na descrição desse vídeo. Inclusive deixei também o link do vídeo onde eu apresento as teologias sistemáticas batistas e arminianas. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos então conhecer as ferramentas que eu tenho aqui na minha biblioteca. Eu tenho muitas teologias sistemáticas, eu gosto de fazer comparações, eu gosto de estudar, eu gosto também de tê-las no acervo para futuras consultas, né? E eu tenho uma aqui, que é a primeira que eu quero mostrar, que é uma raridade, eu não sei se ela continua sendo publicada, mas essa teologia aqui, ó, Teologia Elementar, do Bancroft, editora Batista Regular. Ela é uma teologia mais introdutória, mais básica, melhor dizendo, são 370 páginas mais ou menos, e ela tem como lema ser doutrinária e conservadora, dentro de uma visão batista mais fundamentalista. E ela segue uma visão calvinista, tanto na soterologia e também a gente vê alguns traços do calvinismo também em outras matérias, tá? Questão da providência divina, decretos, enfim. Então tá aqui essa primeira que eu tenho aqui na minha biblioteca. A segunda que eu quero mostrar para vocês é uma teologia que se diz introdutória, mas é muito boa mesmo, é uma das melhores que nós temos nessa visão, que é a Introdução à Teologia Sistemática do Millard Erickson, editora Vida Nova. O Millard Erickson, ele é um calvinista bem moderado, né? Ele é até conhecido como um calvinista de 4 pontos, né? Que ele crê ou defende a expiação ilimitada, que Jesus Cristo morreu por todos. Então, se você quer ter uma teologia dentro dessa visão, um calvinismo mais moderado, e também dentro de uma ótica mais batista, principalmente na eclesiologia, essa teologia aqui vai te ajudar muito. Ela tem um aspecto introdutório, porque ela é um pouco mais resumida, tá? Inclusive tem a versão exaustiva dessa teologia, que daqui a pouquinho a gente vai estar mostrando. Então, Introdução à Teologia Sistemática do Millard Erickson. Bom, deixa eu ver aqui. Temos também, saindo dessas mais introdutórias, uma teologia sistemática que eu particularmente não tenho visto ela mais no mercado. Eu acho que ela não é mais publicada. É a Teologia Sistemática do T.P. Simons, ou Simons. Essa teologia foi lançada pela Imprensa Palavra Prudente, a antiga E Fundamentos, né? Era o nome dessa editora. Ela também tem uma pegada batista, bem conservadora, um pouco fundamentalista também. Ela lembra um pouco essa teologia elementar que a gente mostrou, mas ela é mais exaustiva. Ela tem aí, deixa eu ver aqui, mais de 600 páginas. Aliás, 600 páginas mesmo, né? Ela tem 600 páginas e é uma versão
bem antiga da teologia sistemática, dentro dessa pegada calvinista. Ela é bem calvinista mesmo, né? Calvinismo de 5 pontos, e ela tem um desenvolvimento assim bem dogmático nessa visão, tá? Então, diferentemente da do Miller Erickson, que expande, mostra outras linhas, essa do T.P. Simons, ela é mais dogmática, ela foca apenas na visão batista, conservadora, dentro de um calvinismo, enfim, tá bom? Bom, e aí também agora, dentro dessas teologias sistemáticas mais intermediárias, caminhando para as avançadas, tem essa aqui da editora Pronobis, que é a Teologia Sistemática, uma introdução aos pilares da fé, do James Boyce. Eu comprei recentemente essa teologia sistemática, comprei em 2022, e é uma teologia sistemática também que trabalha dentro de uma visão batista. O James Boyce foi um dos primeiros preletores do Seminário Teológico Batista do Sul, lá nos Estados Unidos. E aqui a gente tem a visão teológica dele, que é uma visão teológica batista, mas voltada para um calvinismo também, tá? Ele trabalha a sua teologia como um professor mesmo, dando aulas, né? Desenvolve as matérias como se fossem aulas, e é uma teologia muito interessante, toda aquela linguagem do século XIX, né? A gente tem aqui, então, um material muito importante também para você ter esse conhecimento, como era o pensamento teológico do século XVIII, bem conservadora também, né? Bem tradicional, teologia sistemática do James Boyce, editora Pronobis. Bom, também editora Pronobis, junto com a editora Fiel, a gente encontra o Manual de Eclesiologia e Teologia. Olha só que interessante, vem nesse box, e aí a gente tem 2 livros. O primeiro livro é o Manual de Eclesiologia, que é uma matéria da teologia sistemática, né? O autor é o John Dake, e aí a gente tem um Manual de Teologia. Então são 2 livros distintos, cada um trabalhando pontos, e a gente percebe também uma visão batista, mas ao mesmo tempo calvinista, reformada. Então o John Dake, ele também viveu aí século XVIII, XIX, né? Foi um pastor batista do Sul nos Estados Unidos. Então a gente tem também, assim como o Boyce, o pensamento batista calvinista do século XIX, e a maneira como ele trabalha também é uma teologia um pouquinho mais rebuscada que a do Boyce, mas dá para compreender também dentro dessa dinâmica. Bem, agora eu quero trazer 5 teologias sistemáticas mais avançadas, mais exaustivas, que também refletem um pensamento calvinista e batista, ok? Bom, a primeira que eu quero mostrar, essa todo mundo conhece, é a teologia sistemática atual e exaustiva do Wayne Grudem. Eu tenho a versão mais antiga, já lançaram uma mais atual, um pouco mais volumosa. Eu ainda tenho essa, infelizmente não consegui comprar a versão mais atual, então você pode estar adquirindo a atual, inclusive deixei o link dela na descrição, que essa aqui talvez você nem encontra mais. Essa teologia sistemática, ela também trabalha dentro de uma visão calvinista na sua soteriologia, um calvinismo um pouquinho mais moderado também, não é aquele calvinismo mais extremo, e diferentemente das outras que foram apresentadas aqui, na questão dos dons do Espírito, ele segue uma visão continuista. Ele não é um pentecostal, mas ele é um teólogo continuista, que crê na continuidade dos dons. E também ele tem uma eclesiologia, uma visão também dentro da linha batista. Então, uma teologia bem interessante dentro dessa visão. O Wayne Grudem, ele trabalha dentro de uma ótica bíblica mesmo, desenvolve biblicamente. Não é aquele material muito filosófico, muito cheio de ideias apenas. Então, ele tem um pensamento bíblico, desenvolve a sua linha de pensamento. Ela é de fácil entendimento, você não vai ter dificuldade, tem uma linguagem bem tranquila. Então, tá aqui essa teologia sistemática. Bom, a outra que eu quero mostrar, ela já foge do Wayne Grudem nessas questões, que é a teologia sistemática do Augustus Strong, editora Hagnus. A do Grudem é da Vida Nova, tá? Essa do Strong, ela é dividida em 2 volumes. O Strong, ele também é do século XIX, tá?
também de linha batista, e é uma teologia extremamente, ela tem uma pegada bem acadêmica mesmo. Strong ele foi uma referência para muitos teólogos depois dele, tá? E ele também segue uma linha calvinista, é um calvinismo não tão extremista ou tão assim, hiper calvinismo, não, ele segue uma visão calvinista dentro da visão batista, e a escatologia dele é interessante, que ele é um pós-milenista, tá? Diferentemente das outras. Também tem uma pegada bem conservadora, é uma obra assim clássica das teologias sistemáticas dentro de uma ótica batista, tá? Bom, essa aqui é uma das minhas preferidas. A Teologia Sistemática Bíblica Histórica do Robert Culver, a editora Shed. Ele é um calvinista de 4 pontos também, um calvinista bem moderado. Dos calvinistas que eu tenho, das teologias sistemáticas de linha calvinista, essa aqui é a que mais me agradou, pois ele também respeita a visão arminiana e ele apresenta o arminianismo de uma maneira muito honesta. Então, se você quer ter um material completo que também lida em desenvolver a visão bíblica e histórica da teologia sistemática, essa aqui é a melhor que você vai encontrar. Ela é uma teologia bem robusta, ela tem mais de 1.500 páginas e, como eu disse, ele costuma mostrar as outras linhas de pensamento de uma forma honesta, de uma forma respeitosa. Isso é muito positivo. Então, essa aqui é formidável. E o Culver também, ele desenvolve assim dentro de uma pegada mais para o lado batista também. Então, muito legal essa teologia sistemática. Essa aqui, claro que é também uma visão batista, e é uma teologia sistemática que me surpreendeu. Ela foi lançada há pouco tempo, eu adquiri ela em 2022, que é a Teologia Sistemática do John MacArthur. É isso mesmo, editora Peregrino. John MacArthur, que é um pastor batista e conhecido pelos seus comentários bíblicos, pelo seu manual bíblico, um grande comentarista bíblico, e toda essa visão que ele tem de comentários das Escrituras refletiu no seu desenvolvimento aqui na teologia sistemática dele, que traz muitos textos bíblicos, muitas análises de textos, e ele é um calvinista, né? Como eu disse para vocês, um calvinista clássico de 5 pontos. Ele, na sua escatologia, ele é dispensacionalista, então dessas que eu tenho aqui, eu acho que é a única, né, que desenvolve dentro dessa visão na sua escatologia. Então você vai gostar muito disso. E particularmente eu assim vi também na sua eclesiologia uma pegada bem batista, até porque ele é um pastor batista. Então tá aqui esse material para vocês. E por fim, ao lado da do Culver, essas são as duas preferidas que eu tenho, do Culver e essa aqui do Miller Erickson, a versão exaustiva, editora Vida Nova. Como eu disse, é um material que desenvolve as matérias da teologia sistemática, mostrando também um paralelo com outras linhas de pensamento. Ele tem uma linguagem assim muito clara e ao mesmo tempo desenvolve dentro de um comentário em textos bíblicos. E ele é um calvinista bem moderado, um calvinista de 4 pontos também, né, como eu disse no início. E é uma teologia sistemática que vai te dar um embasamento muito bom para você compreender dentro das Sagradas Escrituras o desenvolvimento sistemático da teologia. Bom, eu apresentei essas para vocês, eu sei que talvez tem outras, eu tenho várias teologias sistemáticas calvinistas aqui também, né? Tem a do Schaeffer, tem do Roger pai, Roger filho, do Franklin Ferreira, tenho aqui também a puritana, tem a do John Frame, enfim, são outras que eu tenho aqui na minha biblioteca, mas essas aqui são as mais importantes que eu separei. Das que eu tenho aqui, essas, sem dúvida alguma, são as melhores para você ter essa noção de um material que traz dentro de uma visão calvinista, mas inclinado também à visão batista, tá bom? As outras que eu tenho aqui calvinistas, elas ou são mais neutras ou são mais inclinadas a uma visão reformada clássica, talvez um presbiterianismo, enfim, sai um pouquinho da visão batista, tá bom? A maioria delas estão na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir, pode adquirir, que vai ser uma bênção na sua vida. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.